Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula dedicada aos estudantes do nono ano. Desta vez, conteúdo de simplificação de radicais, certo? Hoje na nossa aula iremos aprender a simplificar radicais, né? Transformar uma radiciação, um número maior no número menor, numa simplificação. É isso que a gente vai aprender hoje na aula de matemática. Então, muitas vezes, quando necessário, podemos escrever um radical de maneira simplificada, como por exemplo, como um radicando menor. Com um radicando menor. Observe como podemos simplificar algumas raízes. Por exemplo, na raiz quadrada de 99, decompomos o radicando em fatores primos, certo? A gente vai fazer essa decomposição, isso aí a gente já aprendeu no oitavo ano, vocês devem lembrar. Então eu coloco o valor aqui que eu quero, que é 99, certo? Tiro ele do radical, 99, e vou procurar um número primo que seja divisível por ele. Então, 99 é ímpar. Consequentemente, não vai ser possível dividir ele por 2, né? Porque 2 é par. O único primo par é 2. Aí eu observo, o próximo primo é 3. Será que ele pode ser divisível por 3? Então vejam só, 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3. Então, consequentemente, 99 vai poder ser dividido por 3. 99 dividido por 3 é igual a 33. Então, ó, dividir e o resultado vem para cá, 33. 33, 3 mais 3, 6. Posso dividir por 3, ele é divisível. 33 dividido por 3 dá 11. 11, devemos saber que 11 já é um número primo, ou seja, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 11 vai ser dividido por 11, que vai restar 1. Né? A gente termina aqui a fatoração quando chega o valor 1 aqui, no final 1. Então, eu observo que o 3 aparece duas vezes. Eu tenho raiz quadrada. Então, eu posso formar o quê? 3, 3, eu posso reescrever isso como sendo base 3. Como eu tenho dois valores, dois algarismos 3, 1 mais 1 igual a 2, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Como 99 é igual a 3 vezes 3 vezes 11, certo? 99 a gente fatorou e deu esses três algarismos, 3 vezes 3 vezes 11, temos o seguinte, raiz quadrada de 99 é igual a 3 vezes 3 vezes 11, que eu posso reescrever isso como a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11. Por quê? 3 vezes 3 não é o 3, ó, a gente aprendeu na propriedade que repete a base, que é 3, e soma os expoentes. Em cada elevado aqui, ó, dessa base tem um valor 1, né? Tem um expoente 1. 1 mais 1, 2. Então, 3 elevado a 2 vezes 11. Utilizando as propriedades raiz enésima de A vezes B, onde eu faço essa separação, né? Eu extraio aqui, ó, fica a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, estou distribuindo, e a raiz enésima de A elevado a n é igual a A, porque a gente aprendeu que a propriedade, quando a gente tem o índice igual ao expoente, a gente cancela eles e o resultado final é a minha base, é a própria base, certo? Então, reescrevendo daqui de cima, ó, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11, fazendo a separação conforme essa propriedade, eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado, separei aqui, e vezes a raiz quadrada de 11. Mas pela propriedade, essa segunda propriedade aqui apresentada, quando o índice e o expoente são iguais, o resultado é a base. E eu sei que quando não aparece aqui um valor no índice, eu sei que é 2. É uma raiz quadrada. Então, 2 com esse 2 aqui, que vai cancelar, vai sobrar o 3. Então, eu vou ter a própria base, vai ser o 3. Reescrevi aqui na frente o 3 vezes a raiz de 11 que permanece. Eu não tenho mais como simplificar aqui essa raiz quadrada de 11. Portanto, a raiz quadrada de 99 é igual a 3 vezes raiz de 11. Essa é a minha simplificação. Então, vamos agora pegar um outro exemplo para a gente fazer do início para vocês entenderem como funciona. A gente tem aqui o exemplo da raiz cúbica de 168. Então, vamos lá responder a raiz cúbica de 168. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 168. Isso aqui ficou meio estranho, né? Raiz cúbica de 168. Não esquecer aqui do 3, raiz cúbica de 168. Isso aqui eu tenho que
fatorar o 168, certo? Então, vou fazer aqui do lado, 168, passo o traço, né? Porque eu vou dividir. Então, 168 é um número par. Então, toda vez que eu me deparar com um número par, o primeiro primo que eu vou dividir é 2. Então, eu vou dividir por 2. 168 dividido por 2. Metade de 168 é 84. 84 é par. Então, quanto for par, eu vou dividindo por 2. 84 dividido por 2 é igual a 42. 42 continua sendo um par. Divido por 2 dá 21. Já 21 é ímpar. Então, vamos ver se ele pode ser divisível por 3. 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. Então, é divisível por 3. Então, eu vou poder dividir 21 por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Eu sei que 7 é primo. 7 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir 7 por 7. Não tem outro valor menor que 7 que possa dividir, certo? Então, ó, observa que eu tenho 3 algarismos 2. Ou seja, eu reescrevendo isso em forma de potência, eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado a 3. E o 3 e o 7 aqui não tem valores que se repetem, então permanece do jeito que está. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7. Eu escrevi esses números aqui embaixo. Então, é isso que eu vou ter agora. Vou esquecer a raiz cúbica de 168. No lugar da raiz cúbica de 168, eu vou escrever raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7. Escrevi o que eu obtive aqui na fatoração. E eu tenho que lembrar o seguinte. De acordo com a propriedade que a gente viu, a raiz enésima de A elevado a n, quando eu tenho índice e expoente iguais, eu vou cancelar e vai sobrar, né? Eu vou ter como resultado o próprio A. A gente viu já porque sobra o A, né? A gente demonstrou na aula anterior. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui eu posso fazer esse 3 com esse 3. E vai sobrar, eu vou extrair aqui o 2. O 2 vem para fora do radical. E dentro do meu radical vai permanecer quem? Aqui a raiz cúbica, né? Porque o 3 só foi, o índice só foi em relação ao do expoente 3. Ele aqui vai permanecer para o 3 e o 7 aqui dentro do radical. Então vai ser 2 elevado, ou melhor, 2 raiz cúbica de 3 vezes 7. Para finalizar, eu tenho 2 raiz cúbica de 3 vezes 7, 21. Então, minha resposta final é 2 raiz cúbica de 21. Então, ó, de raiz cúbica de 168, eu tenho agora como simplificação 2 vezes raiz cúbica de 21. Tá certo, pessoal? Então, esse é o processo de simplificação de radicais aqui por meio da fatoração. Vou deixar a atividade para vocês responderem sobre este conteúdo que a gente acabou de estudar e, consequentemente, nos vemos na próxima videoaula com a continuação do assunto de radiação. Então, tenham todos uns bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!